Oi gente, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais essa aula do nosso curso, da massa à cobertura, desmistificando o seu bolo. Hoje nós vamos preparar uma massa pão de ló, que já tem lá na nossa sala de aula, lá eu disponibilizei a receita. No entanto, agora nós vamos aqui para a nossa videoaula, fazendo passo a passo e com algumas dicas importantes para que seu bolo possa, a sua massa, possa sair, ter um resultado satisfatório quando você entregar seu bolo. Primeira coisa que nós temos que fazer, vamos preparar nosso bolo, é a preparação dos ingredientes. Os ovos têm que ser sempre em temperatura ambiente, gente. Então, vai começar a fazer o bolo, tira uns 15 minutinhos antes os ovos da geladeira, põe para fora para que eles possam esquentar. Isso vai influenciar no crescimento do seu bolo. Ovos gelados o bolo não cresce tanto igual os ovos em temperatura ambiente. Agora eu vou pedir para minha cameraman aproximar aqui para a gente poder visualizar os nossos ingredientes. Aqui eu tenho 6 ovos, tá? Em temperatura ambiente. Esses ovos são ovos grandes, então quando os ovos são grandes eu uso 6. Se forem pequenos, eu uso um a mais. E isso varia, tá? Por exemplo, se a receita é de 8 ovos e for ovos pequenos, você pode usar 9 a 10 ovos. Se for ovos grandes, então você pode utilizar os 8 ovos, por exemplo, que a receita pede. Então tem que tomar algum cuidado aí em relação ao tamanho dos ovos, tá? Aqui eu tenho 6 ovos e 2 xícaras de açúcar refinado. O açúcar refinado, você pode tanto refinar o açúcar cristal mesmo, ou você pode comprar ele já refinado. Eu gosto muito do açúcar União, é o que eu mais utilizo e o que eu acho melhor em relação a outras marcas, tá? A xícara que eu estou utilizando é de 200 ml, tá? Não é a de 240, então toma cuidado em relação a isso aí também. Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo peneirada, tá? Vocês, quando vai fazer bolo, sempre peneira o trigo para que o bolo fique fofinho, a massa pegue mais ar e você tenha um aproveitamento melhor. Nós vamos colocar aqui 1 colher de sopa de fermento químico, ok? Eu utilizo a medida da tampinha. Tem gente que utiliza a colher de sopa mesmo. Eu utilizo a medida da tampinha e dá super certo, tá? Derramou um pouquinho. Mas você vai colocar aqui, tá? Gente, eu sou um desastre, tá? Eu faço bagunça mesmo. Eu ainda não consegui fazer as coisas, deixar limpinho não. Mas é assim mesmo. Aí você mistura, e reserva isso daqui. Aqui nós temos 100 ml de água. Você pode utilizar tanto água ou leite. E tem 3 colheres de sopa de óleo, ok? Você pode deixar reservado também. E aqui nós temos um vidrinho de baunilha que nós vamos utilizar 1 colher de sopa, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos começar batendo os ovos e o açúcar juntamente com a baunilha também. A minha batedeira é a batedeira planetária. Porém, se você não tem, você só tem aquela batedeirinha de 2 garfos, não tem importância, gente. O que vai acontecer aqui? Vai demorar um pouquinho mais, você vai ter que ficar ali em pé, ficar mexendo, movimentando ela, a batedeira, e em velocidade máxima, tá? Sempre em velocidade máxima. Se você tem a planetária, tudo bem, ela ajuda bastante a gente nesse processo. Quando eu comecei, eu não tinha planetária, eu só tinha a batedeirinha de 2 garfos, e eu fazia, dava super certo. Antes da gente colocar para bater aqui, sempre a gente mexe bem, tá? Mistura aqui os ovos com
com açúcar. Aí, a baunilha eu só coloco já na hora que estiver quase pronto, ok? Então eu vou colocar aqui para bater, vamos acompanhar esse começo. Aí depois eu vou pausar o vídeo e a gente retorna quando já tiver a massa estiver no ponto. Você... Eu acho que eu não coloquei na tomada. Coloquei sim. Comece sempre em velocidade 1, deixa bater um pouco. Aí você começa a aumentar, tá bom? Vocês vão perceber que ele começa a fazer as bolhas, tá? Então, pessoal, ó, voltamos, né? A massa já está quase pronta. Agora eu vou acrescentar a baunilha, tá? Não vai dar uma colher de sopa cheia, mas o segredo, geralmente eu não coloco baunilha. Só bater a massa bem batidinha, não fica com cheiro de ovo, tá? E por que eu não coloco a baunilha no começo? Porque como a baunilha, a base dela é alta, né? Se você colocar no começo, ela evapora, então não vai adiantar nada. Então você coloca no final que ela bate só um pouquinho e dá aquele cheiro gostoso na massa. Vamos dar uma olhada. Ó, tá vendo o ponto, ó? Ele começa a fazer montinho, tá vendo? Então nesse ponto aqui tá bom. Você já pode tirar. Aqui eu vou transferir para uma tigela maior. Eu não tenho bol, tá? Eu vou transferir para uma tigela maior. Tirar aqui. Vamos lá. Gosto na espátula de silicone, tá? Por que eu utilizo essa espátula? Porque ela rapa bem, ó. Como ela é de silicone, aqui ela rapa bem, não deixa nada na forma. Nem na forma, não, na tigela, né? Olha eu confundindo as coisas. Então você vem, ó, com a salada dela aqui, rapa bem, limpa, passa mais uma vez. Ok, vamos deixar aqui. E daí agora é o seguinte, nós vamos acrescentar a nossa farinha e nós vamos intercalar com os nossos líquidos, ok? Que é a água e o óleo. Dá uma mexidinha para ele dar uma misturada. Se você quiser usar leite, pode usar leite, tá? Não tem importância. Eu utilizo água porque pra mim parece que o bolo fica mais fofo e aqui em casa
A Alice, ela tem um pouco de intolerância à lactose, então eu prefiro utilizar água, tá? A maioria dos bolos que eu faço, a gente utiliza água, né? Mas, por exemplo, o recheio desse daqui vai leite, né? Tem dia que ela come e não dá nada, mas tem dia que ela come um pouquinho e já zanga. Então eu prefiro, né, o quanto menos e leite, melhor. Então nós vamos acrescentar, e agora está o segredo aqui. Nós vamos acrescentar essa farinha aqui em 3 vezes, né? Intercalando com a água. No entanto, a gente não vai despejar assim, nós vamos polvilhando aqui, tá? Nós vamos polvilhando. E você vai pegar movimentos circulares de baixo, trazendo para cima, ó, de baixo para cima. Aí você mistura aqui um pouquinho, tá? Não pode fazer movimentos bruscos, aquele tchuc, 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 rapidinho, não. Senão você perde todo o ar que tem na sua massa, tá? Então é movimentos mais leves. Massa pão de ló é melindrosa, tá? Não pode fazer esse movimento muito brusco, não. Senão você perde todo o seu trabalho. Na hora que seu bolo for pro forno, ele vai solar. Então é melhor a gente trabalhar com delicadeza. Não mexe muito porque a gente não misturou toda a farinha ainda. Depois que a gente misturar toda a farinha, aí nós vamos mexer bastante. Por enquanto a gente dá só uma misturadinha por cima, né? Passa lá no fundo um pouco. E agora você acrescenta o restante. Opa, vai eu derrubando. Falei pra vocês que eu sou desastrado. Acrescento o restante. Acrescento o restante de água também. E agora a gente misturar. Mistura aqui por cima primeiro, tá? Depois começa esse movimento de baixo para cima, tá? Não deixe os gruminhos de trigo para que na hora que seu bolo estiver assado você não achar nenhuma pelotinha de trigo lá no meio. Tem gente que bate ele na batedeira para misturar isso daqui. Mas qual é o perigo? Massas aeradas, né, a base de ovo, você vê que essa daqui vai muito ovo. Se você misturar, bater muito o trigo, ativa o glúten e seu bolo vai solar, ok? Então por isso que eu prefiro mexer com o fouet, tá? Prefiro mexer com o fouet para que não corra esse risco. Já fiz com a batedeira, já deu certo, tá? Mas a primeira vez que eu fiz, eu andei perdendo algumas massas aí. Depois que você mexeu com o fouet, pega a espátula, passa a espátula lá no fundo para ver se não tem nenhum restinho de trigo, tá? Não movimenta brusco, movimentos mais leves, ok? E daí agora nós vamos despejar na nossa forma. Aqui eu tenho uma forma de, acho que é 23 centímetros, 22 centímetros, tá? Você pode usar a de 20, essa daqui é de 25. Você pode usar a de 20, a de 23 e a de 25. Fica a seu critério. Por que eu vou utilizar essa daqui? Porque ela, para não ficar um bolo tão alto, porque o meu forno não é um forno que assa tão bem, tá? Quando são um bolo muito alto, aí eu tenho um pouquinho de dificuldade para poder assar no meu forno. Ele não é um forno que assa uniformemente. Então eu vou utilizar essa daqui que meu bolo vai ficar um pouquinho mais baixo. Ela é uma assadeira redonda, tá? A altura dela é 10 centímetros. Não é de fundo removível, tá? E aqui eu coloquei papel manteiga, né? Coloquei a forma em cima do papel manteiga, risquei, recortei, coloquei aqui. E
não unta as laterais, tá? Por quê? Porque quando o bolo cresce, ele vai grudar nas laterais. E isso depois vai fazer com que não deixe seu bolo abaixar, ok? Então vamos lá. Aquele mesmo procedimento, passa todo, limpa tudo para não desperdiçar, tá? Quem faz para vender aí não pode ter, né, desperdício, então aproveita tudo. Igual para mim que tá fazendo, estou fazendo só aqui para casa mesmo, né, só para essa aula, então, mas mesmo assim eu gosto de manter esse padrão, essa coerência, ok? Gente, eu esqueci de falar no começo do vídeo, eu não lembro também se eu falei, eu não estou usando touca, tá? Não sei se vocês repararam lá no começo do vídeo, eu não estou usando touca. Mas é por quê? Porque esse bolo vai ficar aqui em casa mesmo, tá? Vai ficar aqui em casa mesmo. Quando o bolo é para algum cliente, quando eu tenho, né, eu faço para entregar para algum, por exemplo, é aniversário, aí encomenda um bolo, aí eu uso touca, né? Não uso luva, porque luva é um negócio que dá muito trabalho, tá? Então a gente sempre está higienizando a mão, tá? E secando, ok? E mais essa questão de touca e higienização da mão tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Tá, colocou a sua massa na forma, dá umas batidinhas no fundo, ó, ok? Pra adequar tudo, às vezes vai ficar um pedacinho aqui com umas bolhas de ar e na hora que o bolo assar não fica bom, ok? Então agora nós vamos colocar no forno. Nós vamos colocar no forno, tá? O forno já tá pré-aquecido, 200 graus, o meu usa 200 graus, tá? E vai ficar ali em torno de 55, quase 60 minutos. Como eu falei para vocês, o meu forno não é tão potente, ok? Em fornos potentes você pode colocar 45 minutos a 180 graus. A gradinha no meio, tá? Vai assar perfeitamente.